Aqueles que lavam as mãos o fazem numa bacia de sangue. Que frase, hein, meu amigo, minha amiga? Eu sei que você entende perfeitamente a profundidade dessa frase. Se você está chegando agora no Portal do José, se inscreva, venha fazer parte aqui das nossas reflexões, dê o joia, compartilhe os nossos vídeos, porque se você chegou aqui, junto com outras tantas pessoas que já estão conosco aqui, é porque você está metendo a mão na massa. Não é indiferente para você o que está acontecendo no nosso país. A gente quer fazer alguma coisa para mudar a nossa realidade, porque as coisas estão muito complicadas, né? E compartilhe os nossos vídeos e vamos em frente, gente. Vamos continuar aqui ampliando nossos espaços, nossos bate-papos, né? Não pense você que um simples envio de uma mensagem para um amigo não é capaz de mudar alguma coisa, porque isso é errado. A gente, com algumas palavras, algumas reflexões, a gente pode alterar vidas. A gente pode dar insights para essas pessoas. E hoje o Brasil está precisando muito disso, porque nós entramos aqui numa ladeira gigantesca, né? E a gente está tentando frear esse caminhão sem freio. E, gente, essa frase que eu coloquei para vocês, ela foi dita por Lima Duarte num vídeo que ele gravou, homenageando o Flávio Miliaccio pela morte trágica dele por suicídio. No vídeo Lima Duarte, que eu vou colocar a descrição para vocês, quem quiser assistir, né? Ele vai fazendo uma reflexão do que significa ser idoso no país. Ele não cita nominalmente o Bolsonaro, assim como o Flávio Miliaccio também não fez isso na sua carta ali de despedida, né? Mas fica muito claro que ambos estão assim absolutamente cáusticos em relação pela forma como os idosos são tratados no Brasil. Sobre esse particular, gente, o mundo inteiro considera o Bolsonaro um assassino e um genocida, pelo comportamento que ele tem em relação ao tratamento da pandemia aqui no país, né? Só aqui no Brasil que Bolsonaro ele ainda é preservado. Se você tem dúvida, é só você ver o Jornal Nacional de terça-feira, está na internet também, você vai ver quase em 1 hora de cobertura da Covid, o nome de Bolsonaro não é relacionado à pandemia. A situação passa despercebida, não se cria uma relação de causa e efeito, ao contrário de toda a imprensa do planeta. E por que isso acontece? Já comentei com vocês, porque enquanto o Bolsonaro estiver controlado, chamando a atenção de todos nós e matando indefesos com a política ou com a falta de política dele, está tudo controlado. Porque os bilionários, os grupos transnacionais, um modelo econômico que tira do pobre, tira do povo e privilegia quem está no topo da pirâmide, vai continuar a assaltar o povo brasileiro de uma forma cruel, de uma forma poderosa. E quando eu chamo esse pessoal da área econômica, Paulo Guedes, o Salim Matar e todos os outros que estão com ele, de psicopatas, de gangsters, eu não estou exagerando e nem estou apenas usando a figura de linguagem. É o papel que eles se prestam, como se prestam outras pessoas, outras criaturas em outros países que não têm governantes que amem o seu povo, que defendam a soberania nacional. Infelizmente, a gente está com essa situação sui generis, onde o Bolsonaro é o maior entreguista, o maior governo entreguista de todos os tempos que nós tivemos aqui no Brasil, talvez na América Latina, e tem com ele um grupo de seguidores que continuam a acreditar que ele é patriota e que ele é nacionalista, né? Isso é um negócio absolutamente inexplicável. A gente vai falar disso, mas eu queria falar aqui do comentário que o Henri Bugalho fez, e eu retomo nessa linha que eu estava comentando com vocês. Ele fez aqui uma reflexão sobre o vídeo do Lima Duarte. Vamos ver o que ele disse aqui, vamos lá. A geração fracassou, a geração anterior fracassou, as gerações anteriores, incluindo a própria deles, fracassaram. A gente fracassou. A gente não deu valor ao que a gente conquistou, as liberdades conquistadas, a gente não deu valor. Ele está assim num tom absolutamente melancólico diante do que está acontecendo no Brasil e diante da fala do Lima Duarte, né? E ele usa ali algumas expressões, ele é um filósofo, né? Ele usa algumas expressões assim, a gente fracassou.
Eu não concordo com ele, porque a gente quem, cara pálida? O pessoal lá da plutocracia, do mercado financeiro, dos grupos transnacionais, de quem se locupletou do Estado, de quem está a serviço dos interesses internacionais, esse pessoal não fracassou. Eles dormem todos os dias felizes da vida, com a sensação que ficaram mais ricos e beneficiaram os seus patrões. Quem fracassou foi o povo brasileiro, de uma maneira geral, de não ter conseguido enfrentar essa situação toda. Mas como um povo pode enfrentar alguma situação se não tem consciência dos males que afligem o próprio povo, né? Um povo que tem sonegado o direito à educação, como o povo brasileiro, e que o sistema educacional produz um Jair Bolsonaro, de fato a gente está em maus lençóis. Se a Academia das Agulhas Negras produz todos os anos um conjunto de Bolsonaros, nós estamos fritos. E o que dizer dos médicos, engenheiros, advogados, servidores públicos, delegados, promotores, juízes, enfim, arquitetos, que são bolsonaristas, pessoas que tiveram acesso a uma profissionalização elevada, a uma formação profissional top, né? No entanto, são pessoas que são totalmente divorciadas e alienadas da realidade que a gente vive no nosso país. Se você conversar com um médico bolsonarista, gente, em 10 minutos esse cara fica sem argumento para explicar por que é que ele apoiou o Bolsonaro, ou por que ele apoia Bolsonaro. À luz da razão, ou esse cara vai se demonstrar para você como sendo um imbecil igual a Bolsonaro, ou ele vai cair em contradição, ele vai querer um outro tipo de explicação para mostrar que ele apoia um imbecil, mas ele não é um imbecil. E o que está acontecendo hoje no Brasil? A gente percebe que os meios de comunicação, os representantes da plutocracia, começam a ficar preocupados. O Merval Pereira, na coluna dele do Globo, ele diz aqui do autogolpe. E no final aqui, ele coloca que, mostrando a preocupação que eles estão tendo com Bolsonaro, de que o impeachment é a solução democrática para evitar um autogolpe. Então, isso denota para nós que o sistema está começando a perceber que Bolsonaro está começando a fugir do controle. Enquanto ele estava só distraindo a patuleia e a outra área econômica, praticando o assalto contra o povo brasileiro, suprimindo direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos servidores públicos, direitos sociais de uma maneira geral, enriquecendo pequenos grupelhos, estava tudo sob controle. O problema é que ele está transgredindo demais, ele está começando a mexer com algumas instituições de controle também. E eles percebem também que essa horda insana que apoia Bolsonaro tem ali nos meios de comunicação, especificamente na Rede Globo de televisão, uma inimiga a ser derrotada, a ser sucumbida, a ser destruída. Então, eles começam a perceber que isso pode dar um problema muito sério. Então, o que a gente pode depreender desse editorial aqui do Merval Pereira é que agora a gente vai começar a ter uma movimentação de construção do impeachment de Bolsonaro. Então isso agora vai começar a ter uma evolução maior. Quem sabe agora as organizações Globo comecem a responsabilizar o Bolsonaro pelas mortes que a gente está tendo aqui no Brasil. Quem sabe ele seja nominado nas matérias para que o povo entenda que ele é o responsável principal por essas mortes que estão acontecendo aqui no Brasil. Vou falar de outras coisas aqui na sequência. Aqui o jornal de hoje está repercutindo o cala-boca que o Bolsonaro deu ontem nos jornalistas. O que isso denota para a gente? Denota primeiro que, como diria Henri Bugalho, alguma coisa falhou, né? Falhou o processo educacional do Brasil que pariu um Bolsonaro, que pariu um Ernesto Araújo, que pariu um Von Traub, uma Damares, que pariu os filhos do Bolsonaro, que pariu médicos, engenheiros, arquitetos, servidores que apoiam o Bolsonaro, porque alguém que tem identificação com a pessoa tão baixa, tão anticivilizada, tão dura, tão sem empatia com o ser humano, tão sem noção da responsabilidade que tem, essas pessoas só podem ser resultado de uma falha muito grande no processo educacional, no processo de formação do povo brasileiro, né? Você sonegar
a educação do povo brasileiro, você tem uma Rede Globo de televisão, você tem o SBT, uma Record, uma Bandeirante, jogando lixo na casa das pessoas 24 horas por dia, você não pode ter um povo com reflexão crítica. Então, Henri, a gente não pode responsabilizar esse povo por fracasso, porque esse povo sequer tem noção de que tinha que fazer alguma coisa para conter esse fracasso. A responsabilidade tem que ser direcionada à classe política. A classe política, ela teve nas suas mãos a possibilidade de alterar o destino do povo brasileiro, mas ela subestimou a ignorância, subestimou o poder da imbecilidade, subestimou o anticivilizado que pode ter dentro de uma série de brasileiros espalhados aqui no nosso país. O negócio é tão doido que se a gente for pegar assim uma metáfora, né? Marcianos pegando espécies animais aqui no mundo para levar para fazer um estudo. Olha, se pegasse o Bolsonaro e levasse lá para fazer análise, o analista ia dizer, olha, devolve esse aí já veio com defeito, esse veio estragado, vai lá, pega um outro melhorzinho, né? Porque é isso que acontece. E a gente tem que continuar aqui lutando, a gente não pode lavar as mãos mesmo, a gente tem que continuar colocando cada vez mais as nossas reflexões, mas voltando aqui ao eixo, então isso denota essa figura abjeta que é o presidente da República, um cara sem noção, sem compostura. E do outro lado, denota também que os jornalistas foram mal formados e não têm estrutura para estar desenvolvendo a profissão ali, né? Porque se um presidente me manda calar a boca, ele vai escutar. Se eu estou trabalhando ali, ele não pode fazer isso. Ele não tem autorização, nem ele, nem presidente de lugar nenhum do mundo vai fazer um negócio desse. Vê se Trump confronta algum jornalista, o jornalista entuba e não fala nada, não reage. Entendeu? Ele faz isso porque ele sabe que do outro lado tem gente sem preparo também. O que os jornalistas tinham que fazer? Primeiro é fazer uma representação criminal contra o Bolsonaro por crime de injúria. Um crime de atentar contra a honra do profissional que está trabalhando ali. Ele não pode gritar com ninguém, como o juiz não pode gritar com o advogado, como um policial não pode gritar com um cidadão, como nenhuma autoridade pode gritar com nenhuma outra pessoa, isso não está previsto em lugar nenhum. E que fazem os meios de comunicação ainda em mandarem os seus jornalistas para esse tipo de espetáculo bizarro? Ver uma pessoa desequilibrada para ofender você que está no alto da sua profissão? Qual é o limite para esse tipo de situação? Se é comigo, o presidente, ele ia escutar. Eu ia chamar a responsabilidade. Ele falou assim, o senhor não vai gritar comigo não, baixa essa voz aí. Que negócio é esse? O senhor está pensando que o senhor é quem? Quem é que te deu o direito de sair ofendendo as pessoas? O senhor tem que responder por que estão morrendo mais de 600 pessoas pelo Covid-19. Por que o senhor não está fazendo nada? O senhor não se sente responsável por essas mortes, não? É isso que tinha que ser perguntado a ele todos os dias. E isso não se faz. Esses temas cruéis e tão fortes e tão imprescindíveis de um maior esclarecimento não são abordados pelos jornalistas ali, que já fazem perguntinhas com medinho. Tem que enfrentar, o jornalista ele está ali, ele não está falando em nome próprio. O jornalista tem que se considerar como um representante da sociedade, pelo menos é isso que se aprende nas faculdades, né? Ele é o porta-voz, ele não está como advogado. O advogado não fala em nome próprio. O advogado está sempre falando o nome de outra pessoa. É por isso que ele tem que ter firmeza na defesa do seu comportamento. O juiz não pode gritar com o advogado, porque se grita, o advogado tem que reagir na mesma intensidade, porque ele está defendendo um direito que não é dele. Da mesma forma, o jornalista. Então, gente, tomara que os jornalistas parem com essa palhaçada de ficar escutando um presidente insano fazendo agressão e não reagirem de uma forma contundente a esse tipo de situação. A violência gera violência. O presidente tinha que saber disso. A ignorância gera a ignorância. Nesse caso, a ignorância tem que gerar a energia, a firmeza, a Constituição e a lei. Gente, eu fico por aqui. Teria outras reflexões, mas para o vídeo não ficar muito longo. Tem outros assuntos aí, muita gente pedindo para eu falar de Venezuela. É um assunto aí que dá um programa inteiro, né? Aguardem que eu vou falar sobre isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.